Então, como a maioria de vocês sabem, eu e Tarcísio, tivemos uma maratona lá no Rema, nos Estados Unidos, e foi muito bom. Queria agradecer a cada um de vocês que estavam orando, que estavam se alegrando junto conosco por esse tempo, né? Nós fomos enxertados de palavra da fé. Queridos, é muito interessante você rodar em alguns lugares e ver que tudo se baseia na fé. Amém? Por isso que nós precisamos, a cada dia, aprender mais sobre fé. Porque essa é a base da nossa vida. Não tem como nós agradarmos a Deus se não for por fé. Fé é o nosso estilo de vida. E nós precisamos entender a cada dia essa vida. Nós precisamos entender a cada dia que não tem outra maneira de viver, que não seja pela fé. Amém? E nós precisamos aprender a desenvolver perseverança em meio às tribulações. Porque muitas vezes, queridos, o que acontece é que o diabo vai tentar ali enganar, me enganar, de que não vai acontecer aquilo que Deus falou. E fé não está baseada naquilo que nós estamos vendo, mas fé é baseada naquilo que Deus disse. A nossa fé precisa ter base naquilo que Deus falou. Se Deus falou, querido, é certo que vai acontecer. Mas, infelizmente, hoje, nós estamos mal acostumados, porque o sistema do mundo exige uma rapidez em todas as coisas. Não é assim? Comida, rápida. Roupa, rápido. Hoje você nem precisa ir no mercado fazer feira. Alguém pode fazer por você, para você não perder tempo. Você liga, você bota no aplicativo o que você precisa, alguém vai lá e faz a sua feira. Antigamente, para você ter uma roupa, você ia num alfaiate, numa costureira, demorava, ia, provava, até que. Mas hoje você vai na loja e compra. Então hoje nós estamos acostumados a tudo muito rápido, tudo instantâneo, tudo para agora, tudo para ontem. Então a gente fica nessa aceleração e em alguns momentos Deus acelera mesmo, tá tudo bem. Mas muitas vezes nós estamos pegando esse ritmo de vida acelerado e nós tentamos transferir isso para o nosso relacionamento com Deus. E se Deus não dá a resposta de maneira imediata, é porque Deus não quer. E queridos, nós precisamos aprender a desenvolver paciência no esperar. Sabe, tem coisas que Deus falou com você e porque não aconteceu em uma semana, em um mês, em um ano, você já está dizendo, não vai acontecer mais não. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, querido. A minha e a sua fé não pode estar baseada naquilo que nós estamos vendo, sentindo ou pegando. A nossa fé precisa estar baseada naquilo que Deus falou. Se Deus falou, fica tranquilo. Ele nem é apressado, nem é atrasado, nem é agoniado. Deus é o dono do tempo. Ele sabe exatamente a hora e a forma de fazer com que aquilo que Ele lhe prometeu chegue nas suas mãos. Fica tranquilo. Aprende a esperar. E nesse tempo de espera é importante nós estarmos firmes da palavra. Não tem como, querido, nós estarmos esperando em Deus de qualquer jeito. Porque se eu e você esperamos de qualquer jeito, em algum momento nós vamos murmurar. Em algum momento nós vamos questionar aquilo que Deus falou. E nós vamos sair da nossa posição de fé. E fé é a certeza. Fé não é dúvida, fé é certeza. Daquilo que eu estou vendo, não, daquilo que eu estou esperando. Daquilo que eu estou esperando. Sim, queridos, é fato que algumas coisas Deus vai acelerar, Deus vai dar resposta instantânea, vai ser imediato. Deus tem interesse em algumas coisas sejam assim. Mas existem outras coisas que Deus está mais interessado no processo do que no resultado final. Existem coisas que acontecem conosco enquanto nós esperamos. Coisas são desenvolvidas dentro de nós para nos dar estrutura para andar com aquilo que Deus já nos deu. Uma vez o pastor Júnior estava conversando com a gente e ele dizendo, olha, eu entendi porque passa 9 meses para o bebê nascer.
Porque a mulher parece que ela nasce pronta para ser mãe, mas o homem não. E esses 9 meses que a mulher está grávida, na verdade o homem está sendo preparado para ser pai. Então Deus tem processos. E quando você atropela os processos, você perde o melhor dele quando a promessa chega. Existe tempo para todas as coisas. Tempo. E essa é uma palavra que hoje a gente está assim. Não posso perder tempo. Eu preciso fazer. A gente está muito assim. Meu Deus, tem que fazer, tem que correr, tem que fazer. Está sempre muito apressado. E Deus está dizendo, ei, calma. Eu continuo sendo Deus. E a sua parte é só confiar. A sua parte é estar persuadido, plenamente convicto de que aquilo que eu falei vai acontecer. A minha e a sua parte, queridos, é agarrar aquilo que Deus disse e não soltar, por mais que a circunstância diga o contrário. A minha e a sua parte é pegar a palavra e ficar com ela até que. A minha e a sua parte é crer, independente de, porque Deus falou. E isso depende da nossa confiança em Deus. O quanto eu e você confiamos em Deus. Sabe, uma vez eu pensando sobre o povo... Está atrapalhando muito? Uma vez eu pensando sobre o povo do Egito, sobre o povo hebreu no Egito, né? Povo de Deus, povo de Israel. Meu Deus, aquele povo que Deus separou para ele, para ser o povo dele. E eles estavam lá, e aí veio aquelas pragas, e eu fiquei pensando, meu Deus, se eu estivesse lá, se eu fizesse parte daquele povo, nunca que eu ia ser incrédula. Como é que pode ser incrédula? Como é possível ter incredulidade vendo tanta coisa grandiosa que Deus estava fazendo? Como é que pode ser incrédulo se Deus disse, olha, para eles vai ter mosca, para vocês não vai ter. E eles viam que tinha mosca lá e não tinha mosca aqui. Como pode ser incrédulo? Mas eles foram. E deixa eu dizer uma coisa para você. O fato de você ver coisas acontecendo não tira a tua incredulidade. O fato de você e eu vermos milagre não tira a nossa incredulidade. Porque crer ou ser incrédulo vai depender do quanto eu e você estamos prontos para nos deixar persuadir pela palavra. Se você decidir não ser persuadido pela palavra, você vai estar em incredulidade. Mas quando nós nos deixamos persuadir, ficar plenamente convicto de que a palavra é a verdade, fé se estabelece no nosso coração. Então, muitas vezes, nós estamos vendo coisas acontecer, mas isso não tira a nossa incredulidade. Porque o que tira a nossa incredulidade é a palavra. E eu pensava, não, mas não é possível. Eles viram, o mar se abriu, eles passaram a seco. Isso é muito grandioso, gente. Pensa comigo, hoje, você está ali, boa viagem, acontece um negócio, você tem que atravessar. A guerra está vindo atrás de você. Você já não quer nem entrar por causa do tubarão? Vai que, né? Mas a Bíblia diz que o mar se abriu e eles passaram a seco. Eu penso assim, se eles passassem a nado, já estava milagre, excelente. Mas não, a Bíblia diz que eles passaram a seco. Não existia nenhuma possibilidade de nenhum dano na vida deles. Eles estavam andando em segurança. Mas ainda assim, a Bíblia diz que eles duvidaram, que eles murmuraram, que eles foram incrédulos. Por que eu estou falando isso, querido? Porque muitas vezes, eu e você estamos vendo milagres acontecendo. E ainda assim, nós não estamos crendo naquilo que Deus falou para nós. E nós precisamos aprender que a nossa fé não está baseada naquilo que nós vemos.
Não está baseada naquilo que nós sentimos, mas está baseada naquilo que Deus disse. Se Deus disse, querido, fica tranquilo, porque vai acontecer. Beli, mas está demorando tanto, querido, eu sei o que é esperar. E eu sei o que é ver e nada está acontecendo exteriormente. Mas sabe de uma coisa? Coisas sendo construídas dentro, para criar a estrutura necessária, para quando a promessa chegar, eu não me lambuzar com ela e perder o melhor de Deus. Existem coisas que Deus está esperando por você. Por que não aconteceu ainda, Senhor? E Deus está dizendo, por que você não creu ainda? Por que não? Por que está demorando tanto? Por que você está demorando tanto a crer? Por que murmura quando a situação se levanta contrária àquilo que Deus falou para você? Porque foi isso que o povo de Israel fez. Eles viram as 10 pragas, eles viram o mar se abrir, eles viram as cordonizes descerem para alimentar eles, o maná vinha todo dia, não tinha falta, e ainda assim eles estavam reclamando. Eles estavam murmurando. E eu já pensei várias vezes, ô povo incrédulo da bexiga, misericórdia. Mas quantas vezes Deus está fazendo coisas na sua vida, coisas têm se manifestado, milagres têm acontecido, mas porque não chegou aquela coisa ainda, você está murmurando. Eu já me peguei assim. Coisas acontecendo em outras áreas, mas aquela área, que era a que eu queria, nada estava acontecendo. Será que Deus é verdadeiro mesmo? Querido, e tudo que Ele fez, e tudo que Ele já fez, vai ser esquecido? Eu e você precisamos aprender a agarrar aquilo que Deus falou e não soltar até que. Isso depende de nós. Isso depende de nós. A parte dele ele já fez. Ele já liberou a promessa. E quando um rei fala, está estabelecido. Se Deus falou, querido, está estabelecido. Agora eu e você precisamos crer no que ele falou e não soltar até que a manifestação aconteça. Amém? Essa é a nossa parte. Esse é o tempo que determina a espera. O que nós fazemos vai determinar o quão mais rápido ou mais lento vai vir. Algumas coisas, queridos, Deus vai exigir de nós tempo mesmo. Mas tem outras que somos nós que estamos atrasando com a nossa incredulidade. Abre a tua Bíblia comigo em Números, no capítulo 13. Números, capítulo 13. Desculpa. Você está lá? Números, capítulo 13, versículo 1, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. E aí, logo em seguida, Moisés vai listar os nomes que ele enviou. Entre eles está Josué e Caleb. E esses são os nomes que a gente lembra. Os outros a gente não lembra. Por quê? Incrédulo. Ninguém lembra de incrédulo. Só se lembra de quem tem fé. Porque quem tem fé tem história para contar. Tem milagre para contar. Amém? Incrédulo não tem essas coisas. Então, no versículo 17, diz assim: Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhe: Subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas.
Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ano e trazer o fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto até Reob, a entrada de Amate. Aí, vamos lá. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Versículo 25. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Deixa eu só contextualizar vocês. Deus prometeu uma terra ao povo de Israel. E disse, olha, essa terra mana leite e mel. Essa terra é maravilhosa. Essa é a terra. Essa foi a promessa que Deus deu. Deus disse, olha, vai, envia homens para espiar, para ver que aquilo que eu falei é verdade, que a terra é boa, que a terra dá bons frutos. Vai lá, manda eles. E Moisés separou os homens e mandou. Um cacho de uva que eles conseguiram pegar, foram 2 homens para carregar. Só para você ter uma noção de como a terra era boa. Certo? Aqueles 12 homens foram, olharam, observaram tudo, e eles voltaram para prestar conta daquilo que eles tinham visto. Ok? E eu quero que você entenda. E quando Deus fala algo para mim e para você, muitas vezes é tão maior do que aquilo que nós entendemos, que nós questionamos, como é que vai acontecer. Porque nós não conseguimos imaginar como é possível algo tão grande acontecer. Como isso vai acontecer? E o diabo pega isso e ele piora, mostrando tudo aquilo que impossibilita da promessa acontecer. Então, na sua cabeça já é grande. Amém? Eu não sei você, mas aquilo que Deus falou para mim é grande. Na minha mente já é difícil de entender como é que vai acontecer. Mas aí o diabo pega isso que é grande e ele piora. Ele mostra todas as impossibilidades para acontecer aquilo que Deus falou. Foi isso que ele fez aqui. Agora, a minha e a sua parte é grande, eu não entendo, eu não compreendo, eu não sei como vai ser. Mas se Deus falou, vai ser. O diabo começa a mostrar a situação e você diz, eu me recuso a olhar para isso. Porque Deus falou e eu fico com o que Deus falou. Mas existe a outra opção. Dizer, Senhor, é muito grande. Eu não sei como isso vai acontecer. E quando o diabo mostrar a situação, tá vendo, Jesus? Eu não sei se você entendeu, Jesus. Olha isso aqui. Isso aqui me diz que é impossível isso aqui que você falou acontecer. Então, eu e você sempre temos a oportunidade de decidir. Se nós vamos crer naquilo que Deus falou, ou se nós vamos ficar com a circunstância que se levanta. Porque ela vai se levantar. Não tem essa promessa de Deus que Ele dê para você que uma situação não vai se levantar para dizer que não vai acontecer. Fique tranquilo, vai ter a circunstância. Mas fique tranquilo também, porque fiel é aquele que fez a promessa. Então você precisa decidir em quem você vai crer. Porque incredulidade é crer na pessoa errada. Então o povo de Israel foi lá, aqueles 12 homens foram lá espiar a terra, viu que a terra era boa, viu que a terra era próspera, viu que a terra era fértil, viu tudo de bom que a terra tinha. E voltaram com o relatório. Aí vamos ver o relatório deles. Versículo 27. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a quem nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Eles não podiam ter parado por aí, ó. É exatamente como Deus disse. Mana leite e mel. Mas eles continuaram. O povo, porém, que habita nela, que habita nesta terra, é poderoso. E as cidades muito grandes e fortificadas. Também vivemos ali os filhos de Anak, os amalequitas. Habitam na terra de Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amoreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo. Diga, tem que ter um crente.
Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra eles. Cuidado com quem você anda. Porque entre a promessa e o cumprimento dela, você precisa estar cercado de pessoas que creem. Porque senão você vai ser contaminado por incredulidade. Querido, se ninguém pode concordar com o que você está querendo, fica calado. Fala só com o Senhor, porque você já tem a concordância do Espírito Santo. Você não está sozinho. Mas não se junta com o incrédulo. A gente tem uma mania de querer procurar alguém que concorde com a gente. Né? Então procura alguém que concorde com a sua fé, não com a sua incredulidade. Com alguém que vai lhe ajudar a crer e não a ser mais incrédulo. Porque eu já me peguei em situações que eu não estava com muita fé, mas a gente fica fingindo que tem. Não sei, vocês nunca passaram por isso, só eu. Aí eu estava ali fingindo que estava crendo. Aí eu me juntei com alguém que estava incrédulo. Aí eu disse, poxa, isso aí é verdade mesmo. E aí você fica mais incrédulo. Mas quando você está assim, tentando ter fé, né, daquele processo de crer, e você se junta com alguém que traqueia naquela pessoa, lhe puxa. E uma hora você vai estar na fé. Então não se junta com o incrédulo. Se você não sabe o que fazer, vai orar, querido. Porque a fé vai ser levantada dentro de você. Mas não precisa falar com o incrédulo. E naquele momento, Caleb indignado disse, ei, vocês não estão entendendo. Deus falou, é nossa. Vamos lá. Vamos subir, vamos possuir esse negócio que é nosso. Deus já deu. Mas os incrédulos eram a maioria. E conseguiram mostrar tudo o contrário. Aquilo que Deus falou. E aquilo que os crentes estavam crendo. Versículo 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Eles passaram 40 dias lá e não foram devorados. Mas a incredulidade cria em você algo que você não consegue mais sair. A incredulidade sufoca a sua capacidade de discernir aquilo que Deus falou. Então não deixa a incredulidade chegar no teu coração. Porque ela deixa você numa situação de que você não pode ter nenhum tipo de reação. Parece que você fica amarrado pela incredulidade. Também vimos ali gigantes, e os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos. A incredulidade vai fazer você se ver como o diabo quer. Mas a fé vai fazer você se ver como Deus lhe vê. A incredulidade vai fazer você se ver pequeno e incapaz. Mas a fé vai fazer você se ver gigante e plenamente capaz. Decida em que lado você vai ficar. E aí aqueles homens inflamaram o povo começou a murmurar. Sabe, querido, muitas vezes promessas são liberadas. Você pega aquilo com fé, você crê, mas você vai espiar. E se você não for espiar com a motivação correta, você vai vir com um relatório de incredulidade. Mas se você for espiar a terra, sabendo, Deus falou, eu estou indo espiar só para ter um gostinho de tudo aquilo que Deus já fez, de tudo aquilo que Deus já me deu. Eu estou indo só espiar, porque já é meu. Eu estou indo olhar, porque já é meu. Deus falou com você para ir comprar um carro. Aí você vai na concessionária com o relatório dos 10. Aí você vai chegar lá, eu vim aqui só para ver que é muito caro. Que eu não consigo pagar essa parcela, não.
E para que Deus falou que eu ia ter um carro? Para quê? Só fez me animar. E agora que eu vi o carro, eu vi que é bom, eu vi que o ar-condicionado funciona, que é, poxa, aí eu não tenho dinheiro. Deus podia nem ter falado, era melhor. Mas se você for com a visão de Josué e Caleb, você vai sair de lá. Quando é que eu vou comprar? Porque Deus disse que é meu. A parcela é alta, mas Deus falou. Parece impossível, mas foi Deus que disse. Eu não sei como é que vai acontecer. Eu sei que Deus disse que é meu, é meu. Queridos, todos os dias nós somos expostos a opções. Escolhas. Escolha crer naquilo que Deus falou. Apareceu um sintoma no meu corpo. Ai, Jesus. E agora? O que é que eu faço? Aí a Bíblia diz: Cristo levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Mas o médico mandou fazer um exame. Aí você tem duas opções. Você vai fazer o exame. Senhor, eu estou indo fazer o exame. Tomara que não tenha nada, porque se tiver, Jesus, ajuda. Pai, se aparecer alguma coisa, eu não sei o que será de mim. Você pode fazer o exame com esse sentimento, mas você pode ir fazer o exame. Pai, eu vou fazer o exame, porque os médicos disseram isso é prudente. Mas eu sei que não vai ter nada. Porque a tua palavra me garante que eu sou curada. É uma questão de escolha. Escolha crer naquilo que Deus falou. Independente do que você está vendo. Eu fui fazer uma consulta regular, né? De tireoide. E quando eu fiz o exame, aí a médica sempre passa, né? A ultrassonografia da tireoide e tudo mais. E então eu fiz a ultra e apareceu um nódulo. E foi tão interessante, porque no dia que eu fui levar o resultado, a médica disse: olha, apareceu um nódulo, ele é muito pequeno, mas a partir de agora, pelas novas normas da medicina, se aparecer alguma coisa com tantos milímetros, já precisa fazer uma punção para ver se tem alguma malignidade. E bererei, ela falou, aí eu disse: tá certo, ok. Ela passou lá o exame. E eu saí, naquela hora que você recebe aquela informação, a sua tendência é ter medo. E veio aquele sentimento de querer vir de medo. E quando eu saí dali, eu disse: Satanás, você não vai ganhar espaço nisso. Eu vou fazer esse exame e não vai ter nada. Em nome de Jesus, porque eu sou curado e sarado. Queridos, eu fiquei tão convicta disso que eu esqueci de fazer o exame. Misericórdia, né? Aí depois de um dia eu estava ajeitando os papéis e eu achei o papel do exame. Eu disse: meu Deus, o exame eu preciso fazer. É prudente, porque o médico falou, eu vou obedecer aquilo que os homens que estudaram disseram. Então eu vou lá e vou fazer o exame, mas eu sei que não vai ter nada. Mas eu vou fazer, porque a médica falou, então eu vou fazer. Eu não vou ser negligente com aquilo que é minha parte. E aí eu fui lá fazer o exame. Quando eu cheguei para fazer o exame é bem chato. Porque enfia uma agulha, você não pode respirar, eles vão mexendo aqui dentro de você, dói. Mas eu não sabia, eu nunca tinha feito. E aí eu fui lá fazer esse exame. Quando eu cheguei lá, o médico faz de novo a ultra para poder ver onde está o provável tumorzinho para poder fazer a punção. E aí ele ficou procurando, ele começou a ficar brabo. E para que essa médica mandou fazer isso? Quem mandou você vir aqui fazer esse exame? Eu disse: a médica. Aí ele: que médica foi essa que mandou? Eu disse: eu mostrei o resultado do exame. Essa mulher tá ficando doida. Não existe nada aqui. Eu já sabia. E ele ficou indignado. E sabe, queridos, eu poderia ter aceitado aquela informação daquela médica. Ter ficado com medo. E quando eu fosse para lá, podia ter alguma coisa. Mas sabe de uma coisa? Eu decidi crer naquilo que Deus disse. E quando eu fui lá, o médico ficou indignado de ter que fazer aquele exame em mim, porque eu não tinha nada. Você escolhe o que você vai pegar. E isso é uma decisão diária. Porque do mesmo jeito que algumas coisas vão acontecer rápido, outras coisas vão demorar um pouco mais para acontecer. Então a probabilidade de você ser incrédulo é maior. Que foi o que aconteceu com o povo de Israel. Eles receberam aquela palavra. Eles foram incrédulos. No capítulo 14, versículo 1 diz assim: levantou-se toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto.
Só porque uma situação se levantou, contrária àquilo que Deus falou, eles murmuraram. Quantas vezes uma situação se levantou, diferente daquilo que Deus falou, e você murmurou? Quantas vezes? Eu digo de mim mesma. Deus falou algo, aquilo demorou a acontecer por um tempo, e no meio do caminho, quantas vezes eu atrasei aquilo que Deus falou, porque eu comecei a murmurar? E aquele povo começou a murmurar. E eles murmuraram e eles disseram, era melhor ter morrido. Talvez você não tenha falado isso com as suas palavras, mas as suas ações mostram que você preferia ter morrido do que não ter tido aquilo que você está desejando. Cuidado. Porque assim como você falar, assim vai acontecer. E sabe que Deus tem tido misericórdia de nós. É por isso que nós não fomos ainda consumidos. Mas hoje é uma manhã onde Deus está te dando a oportunidade de você entender que existe uma escolha. Você escolhe crer ou murmurar. Ficar com o que Deus diz ou ficar com o que a circunstância diz. É uma escolha. Eles decidiram murmurar. Mas no versículo 5 diz assim: então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como o pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Olha o relatório dos crentes. A gente viu que tem gigante lá, mas deixa eu dizer, se Deus for conosco, querido, vai ser como pão, a gente vai devorar eles como pão. Relatório de crente, relatório de incrédulo. Eles são tão grandes que eles podem nos devorar. A gente parece gafanhoto perto deles. Relatório de incrédulo. Relatório de crente, olha, eles são grandes, mas se Deus é conosco, quem será contra? Se Deus disse, ei, por quê? Não vai acontecer. Eles são nada. A gente vai acabar com eles como a gente acaba com pão, rápido. Capítulo 14, versículo 20. Tomou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova, já 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra. Nenhum verá a terra. Por quê? Porque murmuraram e foram incrédulos. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a teus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezaram. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, que em mim e em você haja outro espírito. O espírito da fé, que fala. Qual é o espírito da fé? Crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Esse é o espírito da fé. Que em nós haja este espírito, que houve em Calebe, de crer e falar. Se Deus disse, vai acontecer. Mas a circunstância diz o contrário. Mas eu decido ficar com o que Deus disse. Que em mim e em você haja esse espírito. O espírito da fé. E perseverou em seguir-me.
eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Sabe, queridos, existem coisas que Deus liberou para uma geração e eles perderam por murmurar, por ser incrédulos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Existe uma geração se levantando para agarrar aquilo que Deus falou e ver a manifestação daquilo que Deus disse. Se junte a essa geração daqueles que creem. Porque senão vai acontecer e você não vai ver. Vai passar por você e você não vai ver. Você não vai desfrutar. Mas, queridos, existe tanta bondade de Deus liberada para nós, que Ele nos dá a oportunidade de sermos esclarecidos pela palavra, de que existe uma escolha. E que nós podemos decidir pela palavra. Ficarmos persuadidos, plenamente convictos de que aquilo que Deus falou é a verdade. Oportunidades para ser incrédulo tem muitas, toda hora batendo na porta. Mas é uma decisão. Eu decido ficar com aquilo que Deus disse. Eu decido crer naquilo que Deus falou. Eu decido crer que esse é um ano incomum. Eu decido crer que esse é um ano de rompimentos, de revelações. Esse é um ano de curas. Esse é um ano de salvação. Eu creio nisso. Beli, mas só piorou. O filho que eu estou crendo para vir para a igreja está no carnaval agora. Mas Deus falou comigo que esse é ano de salvação. Pois eu fico com o que Deus falou. Mas ele está lá no bloco. Mas Deus disse. Mais de 100 escolas remas espalhadas pelo Brasil e fora do Brasil. Mas que saíram de uma cidade sem nenhuma expressão, sem nenhuma condição financeira, mas com um casal que aprendeu a não considerar o relatório, a circunstância, a falta, mas decidiu crer naquilo que Deus disse. Vá e ensine fé ao meu povo no Brasil. Querido, se você for, a gente estava lá e eu fiquei emocionada, porque a maior caravana que tinha, nós fomos para um encontro de todos, do Rema no mundo. Onde tem um Rema no mundo, tinha um representante lá. E a maior caravana que tinha era a do Brasil. Tínhamos 265 pessoas representando aquilo que o Rema fez na nossa vida. Ainda somos poucos, diante de tudo aquilo que o Rema já fez no Brasil. Porque já saiu do Brasil, já foi para Angola, já foi para Portugal. Já foi para o Japão. Essa palavra está invadindo o mundo. Por causa de alguém que decidiu crer. Eu não sei se você entende quão grande é. Não tinha nada. Não tinha ninguém. Eu lembro de uma vez, Mama Jam, minha mãe era de outra igreja, e ela estava indo para a igreja dela. Então ela saiu de casa e foi andando para a igreja que ela congregava. Quando ela passou na frente da casa do pastor Bud Mama Jam, ela viu, ela não conhecia, né? E ela viu uma mulher, que era a Mama Jam, orando em línguas, arrodeando a casa, e orando em línguas, e arrodeando a casa dela, e orando em línguas. E Manhã já era crente, já orava em línguas, e Manhã parou e ficou olhando. E uma mulher se aproximou, era a tradutora deles no Brasil, e perguntou, a senhora quer alguma coisa? Ela disse, não, me chamou a atenção, ela está orando em línguas. Ela disse, é porque hoje vai começar uma igreja. Se a senhora quiser vir, pode vir. Começar uma igreja? Com quem? Eles nem falavam português. Como é que começa uma igreja? Quando você fala a mesma língua, ainda é mais fácil, né? Mas sem falar a língua, como é que começa? Deus falou, vá e ensine fé ao meu povo no Brasil. Não importa como vai ser. Deus falou, vá e ensine fé ao meu povo no Brasil. Não importa como vai ser. Eles vieram. Começaram.
Tinha ninguém. Hoje, nós temos mais de 300 igrejas. Eu vou repetir. Mais de 300 igrejas. Mais de 100 escolas. Porque alguém decidiu crer. Só que, hoje nós falando isso, você diz, mas eles eram americanos, eles tinham muito dinheiro. Tinha não. Tinha não. Eles tinham uma palavra, que é a mesma coisa que eu e você temos. A palavra. E uma palavra da parte de Deus pode mudar toda a nossa história. O que você precisa é de uma palavra. Você tem uma palavra. Você tem uma palavra. Você tem uma palavra. Belo, eu não sei a Bíblia toda, mas você sabe o Salmo 23. Você tem uma palavra. E essa palavra é suficiente para trazer para você tudo aquilo que você precisa. Uma palavra, querido. Uma palavra. Que seja conforme aquilo que você está falando. No versículo 28 do capítulo 14 diz assim: diz-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falastes ao meu ouvido, assim farei a vós. Como você fala? Como você fala? Como você fala? Assim vai ser. Como você fala? Eu acredito que alguns de vocês ouviram esse testemunho, mas eu vou repetir. Tarcísio ganhou no dia 16 de janeiro todas as despesas pagas para ir para essa viagem dos Estados Unidos. E quando Tarcísio ganhou, a gente se animou, ficou alegre, feliz demais, porque quem não deseja, né? Conhecer o lugar de onde saiu tudo isso que nós vivemos hoje. É maravilhoso, é impactante, é poderoso. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. O que eles falam lá é o que a gente fala aqui. Fé. Fala que acontece. Fala que acontece. Fala que acontece. Amém? E Tarcísio ganhou tudo. E no outro dia, foi comprar a passagem dele e foi ver todas as coisas. E ele perguntou, você quer ir? Se você quiser, a gente se organiza e nós vamos. Eu disse, eu até queria ir, mas eu não queria pagar para ir. Eu não quero pagar para ir. E ele disse, tá, então vamos ficar crendo. Eu pego junto com você. Que se for para você ir, tudo vai chegar. Eu disse, amém, então pronto. E eu descansei, queridos. Eu não fiquei pensando como era que ia ser, quem poderia me dar, como ia acontecer. Eu simplesmente descansei. Porque eu lancei uma palavra. Se eu for, eu não vou pagar nada. E é quase impossível você fazer uma viagem e não ter despesa, né? E aí, mas eu falei, eu não vou pagar nada. Passou-se alguns dias e uma irmã chegou para mim e disse, Beli, você pode ir para os Estados Unidos como pastor? Eu disse, posso, poder eu posso, né? Mas eu não tinha o dinheiro assim, eu não queria gastar esse dinheiro agora. Ela disse, não, porque a passagem, eu estava conversando com meu esposo e a gente vai lhe dar. Aí eu, amém. Sendo assim, né? A gente se anima, mais ainda para ir. E eu disse, amém. Glória a Deus. Eu fiquei tão sem ação que eu nem agradeci direito à irmã. Porque eu fiquei tão, né? Quando Deus faz as coisas, às vezes você crê para algumas coisas e quando chega você fica tão atordoado. Chegou mesmo, que aconteceu, né? Eu falei, aconteceu. Acontece, querido. Acontece, viu? Às vezes quando chega você diz, eu não acredito. Não acredito porque você falou. E acontece. E aí chegou, e aí eu fiquei animada e eu falei para o pastor Humberto, o pastor brincou comigo. Eu não sei se eu libero não, ficou brincando comigo. Pronto, eu tinha a passagem. Mas não era só a passagem. Tinha hospedagem, não é assim? Tinha outras coisas. Mas eu já estava feliz demais, porque a passagem tinha chegado. Terminou o culto, outro irmão chegou para mim e disse, Beli, no dia que Tarcísio ganhou a viagem para os Estados Unidos, eu pensei, Beli tem que ir com ele. Mas o que eu tinha era tão pouco, não dava para comprar as passagens. Mas agora que você comprou as passagens, eu vou lhe dar. Eu acredito que cobre a sua hospedagem. E o valor que ele deu cobriu a hospedagem. E eu fiquei empolgada, feliz. E uma irmã mandou uma mensagem, Beli, vocês viajam que dia? Eu disse, a gente viaja dia 15 de fevereiro. Ela tá certa.
Você vai para o culto dia 14? Eu disse, vou. Então tá bom. E chegou no dia da semana, ela, você vai para o culto mesmo? Eu disse, vou, eu vou para o culto. E eu estava com a passagem comprada, com a hospedagem paga, e nós tínhamos uma reserva, e a gente disse, não, Tarcísio, a gente já ganhou tudo mesmo, né? Ou pelo menos o dinheiro de gastar lá, a gente paga, né? Deus já fez tanta coisa. E aí a gente pegou esse dinheiro, que é para comer, para as despesas lá, com carro e tudo mais. E a gente pegou aquele valor, trocou em dólar, e estava tudo certo, animado, feliz da vida, porque ia viajar e ia junto. E quando foi na quinta-feira, dia 14 de fevereiro, eu estava no culto, o irmão chegou e me deu um negócio. Eu só fiz guardar na bolsa, eu não sou de fazer grandes festas, né? Eu sou bem discreta com isso. Guardei e não olhei. E Tarcísio também é bem tranquilo com isso. Às vezes uma vez eu ganhei uma oferta, uma pessoa me deu um envelope e eu botei na bolsa e guardei. E eu esqueci aquele depois de um dia. Tarcísio disse, aquele que tu ganhou era o quê mesmo? Quando eu fui abrir era uma oferta. Então a gente não fica muito atento com isso. Eu só fiz guardar o que a irmã me deu. Eu não olhei o que era. E guardei, mas Tarcísio ficou. O que é? O que é? Eu disse, menino, o que é isso? Nunca foi assim. Ele, não, mas olha, vê o que é. Oxe, que coisa. Aí ele, abre aí, deixa eu ver. Eu disse, que negócio. Eu nunca fui ficar com isso. Ele disse, então, abre aí, porque deve ter alguma coisa. Porque eu estar com essa curiosidade, eu disse, tá bom. E eu abri. E quando eu abri, eu fechei, guardei. E eu disse, eu não estou acreditando não. Eu disse, misericórdia. Misericórdia, menina. Eu fiquei assim, aí pastor Júlio, o que foi? Eu, misericórdia, todo mundo curioso. Queridos, o valor que a gente tinha reservado estava naquela carteira. Eu não sei o que você está crendo. Eu sei que uma coisa, querido, quando você fala algo, no reino do Espírito é estabelecido. Cuidado com o que você está falando. Queridos, a gente já tinha tudo, a gente não precisava de mais nada. Mas Deus falou, Deus cumpriu exatamente como eu falei. Eu não vou pagar nada. Queridos, e nós encontramos favor durante toda a viagem. A gente não fala inglês, né? Tarcísio ainda fala um pouquinho, mas quando a gente chegou lá, a gente viu que é quase nada para o que precisa. Mas sabe de uma coisa? Em todos os lugares aparecia alguém que falava português. Você não vai acreditar, mas a gente chegou lá, um policial americano. Na hora da gente passar pela imigração lá, o homem não falou nada com a gente. Boa, sejam bem-vindos e entrou, não falou nada. Já é milagre, porque eles às vezes fazem uma entrevista enorme. Falaram nada. A gente viajou no outro dia para Tulsa, aí lá a gente disse, pronto, lá e complicou, porque lá o povo só fala inglês mesmo, né? Nas outras cidades que é mais turística, ainda o povo ainda tenta um espanhol e tal, lá só vai ser inglês mesmo. Quando a gente chegou para entrar no voo para Dallas e de Dallas para Tulsa, quando a gente chegou, o rapaz olhou para o meu passaporte e disse, Campina Grande! Eu tenho um amigo em Campina Grande! Eu e Tarcísio assim, a gente querendo perguntar um monte de coisa, disse, agora, pergunta tudo. E a gente começou a perguntar tudo que a gente precisava saber. Por quê? Favor, querido. Eu não sei o que você está crendo, mas Deus vai levantar pessoas para lhe favorecer. Deus vai levantar pessoas para ir aonde você não pode, para suprir a necessidade que você não tem como. Não tinha como a gente falar inglês daquele jeito que precisava. Mas Deus levantou alguém. Aí quando a gente estava voltando, atrasou o voo. A gente tinha uma conexão, ia perder a conexão. Faz o quê, pelo amor de Deus? Não fala inglês, não fala nada. E um menino lá sentado, olhou pra gente. Vocês são brasileiros? Somos. Aí ele, a gente tá no mesmo voo. Vocês têm conexão? Temos. Vocês vão perder a conexão também? Vamos. Então eu falo pra vocês com a moça. Foi lá falar inglês com a gente, pra gente. A gente ficou lá só olhando a bondade de Deus pela nossa vida. Querido, onde é que você encontra assim, um brasileiro toda hora? Pá, Tulsa. Falou inglês pra gente, resolveu lá tudinho. A bondade de Deus, querido. O cuidado, Deus tem interesse. Deus é o maior interessado. Que você tenha aquilo que você deseja. Agora você precisa permanecer no lugar de crença. Permanecer persuadido. Deus falou. Foi Deus quem falou.
Se foi Deus que falou, queridos, vai acontecer. Não fica pensando, ai, Beli, mas é muito difícil, eu não tenho dinheiro, quem é que vai mandar para mim? Eu não sei, querido. Deus levanta pessoas. Deus levanta, não vem de um só lugar, pode vir de todos os lugares. Não vai faltar. Se Deus prometeu algo para você que é grande, era muito grande para minha cabeça. Como é que alguém vai me dar tudo? Mas Deus pode. Deus faz. Não questiona. Quando Deus fala alguma coisa para você, não questiona. Simplesmente crê. Se apega com a palavra até que. Porque vai acontecer, querido. É certo que vai acontecer. Mas sabe de uma coisa? Essa convicção cresce na presença. A resposta está na presença. As respostas repousam na presença. Quando você está em dúvida, quando sua mente está muito atribulada, quando você não sabe o que fazer, não é hora de se desesperar, é hora de você parar tudo e dizer, Senhor, você está vendo o que está acontecendo, você está vendo tudo o que está acontecendo, toda situação dizendo o contrário, mas Pai, eu decido ficar com o que a tua palavra diz, eu decido ficar com aquilo que você falou, eu não vou retroceder, eu me agarro à tua palavra. Eu lembro, querido pastor Bando sempre dizia, um passarinho ele pode voar na sua cabeça, mas fazer um ninho é só se você deixar. Querido, o pensamento vai vir de incredulidade, veio para mim também. Estava chegando perto da viagem, eu disse, Senhor, eu vou ter que pagar isso tudinho. Como assim? Eu disse que eu não queria pagar nada. E aquele pensamento vinha. Eu disse, Senhor, eu não vou ficar com isso, porque o Senhor supre todas as minhas necessidades. Queridos, o pensamento vinha, mas eu rebatia com a palavra. O pensamento vem todo dia, dizendo para mim que não vai acontecer aquilo que Deus falou. Mas olha, o pensamento vir não é o problema, ficar é que é o problema. E ficar é eu que decido. Eu decido, não vai ficar. Não vai ficar. E sabe, quando a coisa aperta, vai lá pro trono. E vai buscar no trono a resposta. Vai se fortalecer. A Bíblia diz, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. Você e eu precisamos fortalecer a nossa fé, orando no Espírito. Você precisa se trancar no seu quarto e calar a voz da sua alma. Muitas vezes, querido, é necessário calar a voz da alma. Como? Se eu passar pelo fogo, não vou ser queimado. Se passar pelo rio, vou passar em paz. Senhor, a tua palavra diz, volta. Sabe, liga o som bem alto se for o caso. Cala a voz da tua alma. Para que a tua fé seja estabelecida. Se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. E eu quero que você se levante nessa manhã para fortalecer a sua fé. Se eu passar pelo fogo. Levanta, fica de pé, querido. Fortalece a tua fé como? A Bíblia diz que Abraão, ele foi fortalecido. Só um pouquinho mais baixo. Abraão foi fortalecido dando glória a Deus. E eu ficava pensando, Abraão passava o dia todo em glória. Não, queridos. Sabe quando é que você dá glória a Deus? Quando o diabo levanta a situação dizendo para você que você não pode, e você diz, Pai, a tua palavra diz que você prometeu e vai acontecer. A tua palavra diz que você é Deus fiel, e se você falou, vai acontecer. Pai, eu fico com a tua palavra, eu calo a voz da minha alma. Isso é glorificar a Deus. Então, nessa manhã, glorifica a Deus, calando a voz da tua alma, que diz que você não vai conseguir, que diz que não vai acontecer. Cala essa voz, louvando a Ele, porque Ele é digno do seu louvor, porque Ele é fiel para cumprir cada uma das promessas que Ele fez para você. Aleluia.